E aí, gente? Escola, babá, avós ou só vocês? Com quem o bebê vai ficar? Não tem jeito, gente. Todo casal vai se deparar com essa pergunta em algum momento, principalmente se os dois trabalham. Chegou o fim da licença maternidade, essa é a pergunta que não quer calar. Algumas perguntas que você deve se fazer são fundamentais para você tomar um rumo e decidir de fato o que vai acontecer. Eu vou contar a minha experiência, tá? E depois eu vou tentar ajudar vocês a encontrar uma solução para a vida de vocês. No meu caso, a Suzana, eu tive muita ajuda da minha mãe estava mais disponível e ela foi fundamental. Eu tinha 17 anos e comecei a trabalhar bastante. Foi quando a minha primeira música estourou em todas as rádios, Baba, e aí eu precisava desse suporte. Dessa maneira eu podia viajar, dormir algumas noites fora e assim, às vezes nem tá pensando no que tá acontecendo em casa. Eu ia de coração tranquilo. Eu comecei a precisar da minha mãe a partir do momento que a Suzana fez 1 ano de idade, em que minha vida de fato decolou, todo o meu trabalho decolou e eu precisei me dedicar ao meu trabalho. Até 1 ano, fui eu única e exclusivamente que cuidei da Suzana, sempre com a minha mãe do lado, me dando ajuda e tudo mais. Com o Vitor, essa é minha arara, gente. Vocês já sabem, né? Quando eu gravo em casa, os meus animais estão sempre participando das gravações. Com o Vitor, eu precisei de babá desde o início, porque a minha vida já era mais corrida, eu já tinha necessidade de trabalho maior e uma demanda muito grande naquele momento. Então, a partir do momento que o Vitor nasceu, eu precisei encontrar uma babá. Mas uma coisa que eu fiz com o Vitor e repeti com o Arthur é que enquanto eu estivesse amamentando de forma exclusiva, eu não precisaria de ninguém e me dedicaria 100% a eles. E o Vitor foi assim. Ele terminou a amamentação exclusiva, eu continuava retirando leite, deixava estocado em momentos que eu viajava, minha mãe sempre ali presente e a babá sempre para dar um suporte, que a minha mãe começou a trabalhar, enfim. O Arthur, eu fiquei sem babá até ele fazer 7 meses. Fiquei somente eu cuidando do Arthur. Por conta de amamentar, né, que eu tava amamentando de forma exclusiva, foi exclusiva até 5 meses. Depois disso, ele tinha interesse pelos alimentos. A gente já falou sobre isso no canal, inclusive o link tá na descrição do vídeo, essa introdução alimentar do Arthur. E aí, a partir desse momento, eu comecei a querer cuidar um pouco mais de mim, do meu corpo, voltar aos meus treinos, como era antes, fazer uma alimentação mais regrada, dar uma atenção maior ao meu trabalho. E aí, sim, eu precisava de um apoio dentro de casa para manter essa rotina do Arthur. Eu tenho hoje babá durante a semana, ela não dorme aqui em casa. E aos fins de semana eu já tinha uma folguista, né, que fazia alguns serviços domésticos e ela aproveita e me dá uma bola com o Arthur, às vezes na hora da comida e tal. Mas o Arthur continua dormindo comigo, uma coisa que eu não abro mão, eu acho uma delícia, enfim. Às vezes o meu filho dorme comigo do meio até hoje. Ei, bicharada boa essa minha, ó. Querem falar mais alto que eu? Quando eu falo, que começa. Aí eu... Desisto! Não vai dar? Gente, a verdade é que voltar ao trabalho depois que... Bom, a verdade, gente, é que voltar ao trabalho é sempre uma tarefa muito difícil para qualquer mãe, porque sabe que vai deixar o filhote lá, cria. Existem pais e mães que podem abdicar do seu trabalho e ficar 100% com seus filhos. Isso é bacana, é interessante. Para mim não se aplica. Eu acho que a gente precisa se realizar profissionalmente, precisa se realizar de outras maneiras também. A gente se realiza como mãe, é uma delícia. Eu acredito que os pais devem estar sempre presentes, todos os dias dentro de casa, se possível, né? Que há trabalhos que a gente às vezes precisa dormir fora, mas se possível participar. Porque criança sem pai e sem mãe, sem dúvida nenhuma, perde o rumo. Então quem ainda não é mãe ou quem ainda não é pai, tá assistindo esse vídeo,
Tenham muito cuidado na hora de pensar em ter um filho, porque eles precisam de atenção e dedicação. E a presença de vocês nessa criação é fundamental. E mãe que trabalha, né, e que não tem um filho só, sabe o quanto é difícil dividir a rotina diária para que a gente consiga fazer tudo. 24 horas às vezes é pouco. De escolher se a gente vai mandar para uma escola, se a gente vai pedir uma babá, se a gente pode deixar com o avô, acho que a gente tem que se fazer algumas perguntinhas. Principalmente, assim, se você acha que é importante para o seu filho conviver com outras crianças para a desenvoltura dele, aí sim você foca nessa questão de uma creche, de uma escolinha, para você poder trabalhar e fazer suas coisas no momento que seu filho estiver na creche, enfim, na escolinha com os professores. Hoje em dia, muitas creches são equipadas com câmeras de segurança, inclusive que você consegue acompanhar os seus filhos, por exemplo, de um tablet, de um smartphone qualquer. Então, isso é bem interessante. Nem todas têm toda essa tecnologia, mas muitas já têm. Se o seu marido, ou se você, mulher, enfim, ou se você é o marido, ou se a sua mulher pode abrir mão, de repente, do trabalho, é uma oportunidade, de repente, para vocês estarem mais de frente da criação dos filhotes de vocês. Depois que o Vitor nasceu, por exemplo, eu escolhi trabalhar menos e estar mais com eles. Eu sabia que eu queria mais um filho no futuro. Agora tem uma obra aqui, gente. Agora tem uma obra. Eu decidi que eu queria mais um filho no futuro e eu achava que diminuir a carga de trabalho seria interessante para eu construir a família que eu desejava. Então eu diminuí essa carga de trabalho, optei por coisas que eu pudesse fazer mais no Rio de Janeiro, mais próximo dos meus filhos, para poder acompanhar um estudo de provas, por exemplo, e eu estudo com eles, sabe? Eu tô sempre por perto, para trabalho de casa, para mandar para a escola, tudo isso eu faço questão de fazer. Se você não tem problemas, olha só, uma dica para quem, por exemplo, quer deixar com os avós. Se você tem os avós disponíveis, eles querem participar dessa criação, e se você não se importa com o palpite alheio, porque vai pintar palpite, entendeu? Os avós têm essa questão, assim, de querer palpitar, é importante, é muito legal, eles têm uma experiência absurda, mas tem gente que se incomoda. Então, assim, é um ponto negativo para vocês. Meu Deus do céu. Eu tô aonde? Mas se você não se importa com essa questão dos palpites e se você aprova a criação dos seus pais, eu acho que é uma ótima opção pedir ajuda para os avós aí. Agora, tem a questão da babá também. Eu optei pela babá, porque tá dentro da minha casa, me auxilia em alguns momentos, não está sozinha com os meus filhos, na maioria das vezes, em raros momentos ela fica sozinha com os meus pequenos, na verdade mais com o Arthur, os outros dois são bem independentes até, mas só que eu tenho pessoas que trabalham comigo há muitos anos e que já estão na minha casa, não só a babá, então isso já me dá também o que? Uma tranquilidade. Eu permaneço morando com os meus pais até hoje, então isso também me dá mais tranquilidade, entendeu? Existem sistemas de segurança que não são tão exorbitantes assim, que a gente pode manter dentro de casa, mas também conviver com essa desconfiança torna a nossa vida muito pesada. Aí eu volto à questão de, por favor, abdique de repente de um emprego ou de algum momento do seu dia, comece a trabalhar de home office, entendeu? Para que você dê conta de ficar 100% com seu filhote. É isso, gente. Vamos viver também de forma mais leve, né? Não se culpem, de repente, por abandonar o emprego para ficar com o filhote. Não, eles precisam de dedicação. Vai em frente se é isso que você acredita. Estudos mostram que mais de 85% das mulheres não voltam ao trabalho, por exemplo, depois de serem mães. Entendeu? Tá aí essa galera que não consegue abandonar o filhote e acha fundamental estar ali presente na educação dos filhos. Eu considero fundamental que a gente mantenha o nosso lado feminino e independente também. Eu acho que os nossos filhos devem crescer, na verdade os meus filhos devem crescer, vendo que a gente tem que sair de casa, a gente tem que trabalhar, a gente tem que lutar pelo nosso espaço. Enfim, cada um com a sua forma de pensar. Mas eu espero que eu possa ter aqui ajudado um pouquinho a vocês. E vocês podem mandar perguntas aqui pelos comentários que a gente vai se falando por aqui. Bom, beijinho e até semana que vem.